Amar ao próximo como a nós mesmos é um mandamento de Jesus. Não é para nos fartarmos ignorando a necessidade dos irmãos. Não é para comermos a carne e deixarmos o osso para os irmãos. Mas é isso que a igreja tem feito. Não é esse o amor ordenado pelo Senhor. Disse Jesus: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Quem não gostaria de ouvir da boca de Deus: tu és meu? Eu te escolhi e te predestinei para ser meu para sempre. Ocorre que Deus não fala isso com todos, fala apenas com os que são dele. E muitos dos que são dele não ouvem a voz de Deus, preferem ouvir as vozes do mundo. Graça e paz, meus amados irmãos. Pessoas de Deus, escolhidas e predestinadas para serem dele para sempre. E a palavra de Deus diz assim, no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 1. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Glorifiquemos ao nosso Senhor Jesus, que ama e guarda, que protege os seus filhos fiéis. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra gere em ti a humildade para reconhecer a soberania de Deus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, uma das coisas que não pode existir no coração de um verdadeiro cristão são os vestígios de dúvida com relação à existência, ao poder e ao amor de Deus. Esses são sentimentos inaceitáveis. Quem é crente, crê. E crê integralmente, porque conhece ao Senhor. Aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra, e termina por ser arremessada com violência contra as rochas. Quem duvida da palavra e das promessas de Deus, duvida de Deus. Precisa se voltar para o Senhor, para conhecer o nosso Criador e Redentor, já que essa é a melhor coisa que todos nós podemos fazer nesta vida. Deus
é uma realidade irrefutável e prazerosa para todos os seus filhos. Negar a existência de Deus é pior do que negar a própria existência. Deus é a razão e a única esperança das nossas vidas. Todos temos pessoas que dizem que nos amam, tanto dentre os nossos familiares quanto dos nossos relacionamentos afetivos. Mas nenhuma dessas pessoas, nem ninguém, nos ama mais do que o nosso Deus. Deus nos criou sem ter qualquer obrigação de nos criar. E Ele o fez por amor, para nos amar e para ser amado por nós. Porque Ele é a mais pura expressão do amor. Mesmo assim, nós erramos, nós demos lugar ao pecado, nos afastamos de Deus e perdemos a esperança de salvação. E Ele, num ato de extremo amor, nos enviou o seu Filho unigênito, o seu Filho amado, para, com a sua vida e com o seu sangue, pagar o preço da nossa dívida, para morrer no nosso lugar, para morrer por nós, pelos nossos pecados, para que nós nos tornássemos também filhos de Deus. E que Jesus, Ele próprio, fosse o Filho primogênito do Senhor. Deus, que nos ama, se compadeceu do destino que nos aguardava e usou da sua misericórdia para que nós voltemos a ter a vida eterna. Ninguém precisa de qualquer outra prova do amor que Deus sente por nós. E quem ainda não se convenceu, pare um pouco e olhe em redor para testificar de toda a criação divina, se lembrando sempre de que antes da intervenção criativa do Senhor, a terra era sem forma e vazia. Deus lhe deu esse formato esférico e tudo o que existe foi feito por Ele. Basta olharmos para o alto e contemplarmos o céu, lugar de habitação do nosso Deus, que nos deu os grandes lumiares, o sol para iluminar os nossos dias e a lua para iluminar as nossas noites. E se o dia estiver nublado, contemple a beleza das nuvens, como elas flutuam acima de nós. E olhe para si mesmo. Sinta as batidas do teu coração. Ele não tem nenhuma pilha alcalina ou bateria de lítio para funcionar, mas ele trabalha por anos e décadas seguidas, a uma frequência de 60 a 100 batidas por minuto. E ele não precisa de energia física ou química, porque está cheio do poder de Deus. Deus nos criou a todos e Ele faz por mim e por você, por todos os que o amam, o que ninguém faz. Não pense que o teu despertador ou o teu alarme biológico são os que te despertam ao amanhecer. Deus nos acorda todas as manhãs com a sua misericórdia para
um novo dia de esperança. Não é apenas para curtirmos a vida, e sim para nos arrependermos dos nossos erros e iniciarmos uma nova vida de santidade diante dele e para sermos exemplo para o mundo. Deus nos ama mais do que nós pensamos, mais do que nós mesmos nos amamos. E se nós pensamos, aí também está o amor de Deus. Ele nos fez como os únicos seres dotados de inteligência. É melhor usarmos essa inteligência para compreendermos que precisamos amar a Deus da forma como Ele deseja. E como Deus está no controle de tudo e de todos, fatalmente, os que conseguem amar e obedecer a Ele são os que previamente foram escolhidos e predestinados por Ele para serem dele para sempre. Predestinação é uma palavra bíblica. Negar a predestinação é negar o poder e a palavra de Deus. E é justamente o que a maior parte do povo de Deus tem feito, tanto por desconhecimento de Deus e da sua palavra, quanto por um sentido de arrogância, desconsiderando que nós não somos nada sem Deus. E somos muito pequenos diante dele. E deveríamos todos os dias dar graças ao Senhor pelo simples fato de existirmos. Significa também negar a soberania de Deus e se postular como uma pessoa muito importante, mais importante do que o próprio Deus. É uma demonstração de soberba, da mesma soberba que precede a ruína. É considerar o homem grande, forte e poderoso e um Deus fraco, pequeno e anêmico. Definitivamente, esse não é o meu Deus. Essa é uma postura que não agrada ao Senhor, que já nos deixou dito que os exaltados serão humilhados, porém os humilhados serão exaltados. É só uma questão de tempo. Deus não tem pressa de nada. Ele está também no controle do tempo. Por outro lado, é também uma incoerência. Todos os que se identificam como sendo filhos de Deus estão assumindo a sua crença em Deus e no amor de Deus. Quem crê em Deus, crê também na sua palavra e a segue. E crê também nas promessas de Deus. Muitos irmãos estão sendo mal conduzidos por pastores que desconhecem a palavra de Deus, que são cegos guiando cegos. Mas isso não é e não será justificativa nem para pastores, nem para ovelhas, porque Deus nos deixou a sua palavra. Ninguém pode se excusar no argumento de que não tem tempo para ler a Bíblia. Essa justificativa Deus não aceita. É como se Deus houvesse errado e nos tivesse deixado uma missão
impossível, algo que nós não temos condições de cumprir. Dizer que não gosta da palavra de Deus indica que a pessoa não está interessada em conhecer o poder de Deus, em conhecer o seu Criador, e não tem interesse na salvação. É uma forte indicação de que já caiu na armadilha do inimigo. Quem estuda e conhece a palavra de Deus, certamente é uma pessoa sábia, é uma pessoa de Deus, não é manipulada pelo maligno e não duvida de Deus. Pelo contrário, o ama intensamente e recebe dele, em contrapartida, amor, livramento, vitórias e, no final, a salvação eterna. Tiago 1:5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Negar a predestinação de Deus é negar o amor e o poder de Deus. É acumular para si mais pecados, porque significa também negar a palavra de Deus e a soberania de Deus. E os que assim procedem, o fazem para defender o que eles chamam de livre-arbítrio, que é uma expressão antibíblica, uma expressão que não existe na palavra de Deus. Todas as vezes que alguém te falar de livre-arbítrio, abra a tua Bíblia e peça para que essa pessoa te mostre essa expressão na tua Bíblia. Na tua. Porque é possível que a Bíblia dele seja outra. A nossa é a palavra de Deus. A Bíblia nos revela que Deus predestinou para si a quem ele quis, conforme o conselho da sua vontade. Não neguemos a palavra de Deus. A Bíblia nos diz ainda que Deus criou vasos de misericórdia, mas também criou vasos para a sua ira, para demonstrar a esses
as riquezas da sua glória. Vejam como Deus ama e cuida dos que são dele. Porque é para demonstrar as riquezas de Deus aos seus filhos, aos seus vasos de honra. As pessoas de Deus têm sido mal doutrinadas, têm sido ensinadas com essa falsa doutrina do livre-arbítrio que não é de Deus. E tudo o que não é de Deus, que existe no mundo, é criação diabólica. E as pessoas resistem mesmo diante do conteúdo bíblico explícito a reconhecer o direito do Deus que nos criou de fazer o que Ele quiser com qualquer um de nós e de destinar para si quem Ele quiser ter consigo. É direito dele. Não é justo que estejamos tão inchados a ponto de pensarmos que o homem consegue impor a Deus a sua vontade e que o Deus humilde e submisso tenha que aceitar a decisão do homem forte e poderoso. É um erro muito grave crermos que Deus seja como Ele não é, ou tentarmos modificar ao Deus que já nos disse: eu sou o que sou. É crermos em um outro Deus que não existe, um ídolo, um falso Deus. Efésios 1:11. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Romanos 9:22. E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Louvado seja o Senhor! Quem é de Deus, escolhido e predestinado por Ele, tem que dizer glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. No trecho inicial que apresentamos, do livro de Isaías, capítulo 43, em que Deus fala ao povo de Israel para encorajá-los a confiar nele, no versículo 1, o Senhor lembra aquele povo de que foi Ele mesmo quem os criou e formou, e que os chama pelos seus nomes, porque eles são propriedade dele. Quando Deus fala aos israelitas: tu és meu, Ele deixa claro que os escolheu para si. E ainda que não apareça explícita a palavra predestinação, esse é mais um exemplo da predestinação de Deus contida na Bíblia, como tantos outros exemplos, explícitos ou implícitos. Mas é no juízo final que todos seremos julgados e receberemos o veredito final: vida eterna ou morte eterna.
eterna, segundo a forma como nós vivemos esta vida, por todos os atos que praticamos. E os que já são de Deus, certamente, se dedicam às boas obras de Deus. Mas toda destinação antecipada de Deus com relação a nós é destinação prévia, ou seja, é predestinação. Isaías 43, 1. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Efésios 1, 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Não dá para negar a predestinação, meus irmãos. Está na Bíblia. Não neguemos a palavra de Deus. No versículo 2, que encerra o nosso trecho inicial, logo após declarar que o povo de Israel era propriedade sua e de encorajá-los a não temerem, Deus lhes apresenta as suas garantias de que Ele os livrará dos perigos da vida e os salvará. Lembramos aos irmãos de que essas palavras de Deus destacam o amor que Ele sente pelos seus filhos e que essas promessas do Senhor foram dirigidas ao povo de Israel porque eles eram, naquela época, o seu povo, o povo que Ele amou e que era um alvo da sua promessa feita aos seus antecessores, em particular a Abraão. Mas hoje são promessas também para nós, seus filhos fiéis. Porque Jesus veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas a nós que o recebemos, nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. E nós, que antes havíamos nascido pela vontade da carne, renascemos pela vontade de Deus. Nós, que estávamos mortos em pecados, revivemos em espírito, porque já havíamos sido predestinados para servos do Senhor. E pelo novo tratado da sua graça, Jesus nos trouxe também a esperança da salvação eterna. Isaías 43, 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo,
não te queimarás, nem a chama arderá em ti. João 1:11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Colossenses 2:13. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Só Jesus poderia ter feito essa obra em nosso favor. Somente Ele. E Ele fez. Sejamos fiéis ao Senhor. Não neguemos a Deus e nem a palavra de Deus. Antes mesmo da nossa existência, antes mesmo da fundação do mundo, fatos de grande relevância ocorriam na esfera celestial para impactar as nossas vidas para sempre. A palavra de Deus nos revela que Jesus Cristo, o nosso Salvador, já era conhecido. Muito embora ele só tenha se manifestado no mundo nos nossos tempos. Outro acontecimento de grande importância para as nossas vidas foi a nossa escolha da parte de Deus. O Senhor nos escolheu para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. E em amor nos predestinou para filhos. Ele nos adotou para si através da obra de Jesus Cristo, o que prova que Deus já nos amava antes mesmo de nós existirmos. E Ele escolheu e predestinou a quem Ele quis, segundo o beneplácito da sua vontade. Quando Deus nos escolheu, Ele nos predestinou usando a sua autoridade. Deus é soberano e congrega em si todo o poder e autoridade. E Ele faz o que quer com quem Ele quer. E a nós só nos resta darmos graças a Ele, por nos amar da forma como Ele nos ama. E amarmos a Ele da forma como Ele deseja, obedecendo a Ele da forma como deve fazer qualquer filho amado. A palavra de Deus nos revela que Deus jamais nos deu livre-arbítrio. Ele nos deu, sim, mandamentos. Livre-arbítrio é o direito de desobedecer a Deus, e mandamentos são ordens para cumprirmos. E nós que somos dele, que o conhecemos e amamos,
estamos entre os que foram por ele predestinados para a salvação eterna. E a predestinação do Senhor é mais uma prova do seu amor por nós. Quando Deus predestinou a sua criação, Ele estava dizendo a cada um dos que Ele gerou e adotou como filhos: tu és meu. E Jesus complementou declarando que as suas ovelhas ouvem a sua voz, que o conhecem e o seguem. E elas receberão dele a vida eterna. Elas nunca hão de perecer, e que ninguém conseguirá arrebatá-las das suas mãos, indicando, meus amados irmãos, que nós já somos de Jesus, já somos dele. Nós, que somos de Deus e guardamos total fidelidade a Ele, já somos, desde hoje, propriedade eterna do Senhor. 1 de Pedro 1:19. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. João 10:27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ser um escolhido de Deus nos leva a não termos medo de nada, porque podemos sempre contar com a proteção do nosso Deus, que nos ama e não afasta os olhos de nós, para derrotar todos os que tentarem se levantar contra nós. As promessas genéricas de Deus feitas ao povo de Israel, através de Isaías e dos demais profetas, foram todas validadas para nós quando nós nos convertemos, quando nos tornamos filhos de Deus e passamos a servir a Jesus. À exceção daquelas que diziam respeito a alguma situação específica daquela época, eram promessas dirigidas aos seus filhos amados. E nós nos tornamos também filhos amados do Senhor, quando Jesus revogou a lei de Moisés e desfez a inimizade que havia entre judeus e gentios e nos tornou um só povo, o povo de Deus, para vivermos em paz. Notem que o Senhor não mede esforços para abençoar os que são dele. Isaías 41:9. Tu, a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse: tu és o meu servo, a ti escolhi, e nunca te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão
todos os que se indignarem contra ti tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-lo-ás, porém não os acharás. Os que pelejarem contigo tornar-se-ão em nada, e como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Efésios 2, 15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. A predestinação é uma realidade bíblica e é um direito de Deus, o qual ninguém tem condição de negar. Mas precisamos compreender que os vasos em uma casa não são todos iguais. E Deus criou vasos para a sua honra e também vasos para a sua desonra. Os vasos da desonra são também uma prova do amor de Deus, mas amor aos seus filhos fiéis. Porque Deus criou os vasos da perdição para poder demonstrar a eles a sua ira e as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, por ele destinados para a salvação. Mas notem que o Senhor, demonstrando mais uma vez o seu amor e o seu poder, deixou em aberto uma possibilidade dos vasos da ira se tornarem vasos de misericórdia. Dos que ainda não são dele, se converterem e viverem da forma como agrada ao Senhor, para, no final, terem a possibilidade de serem salvos por ele. Ora, quem não ama a um Deus de amor, que nos ama tanto e que desejaria que todos se salvassem, realmente não poderá reclamar da sua destinação final. Romanos 9, 20. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: porque me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou? 2 de Timóteo 2, 20. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo, para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Ezequiel 18, 21.
Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer forma, a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus: não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva? Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Aí está a advertência de Deus. Não basta dizer que é filho de Deus. Tem que viver como filho de Deus. Senão, será julgado como ímpio. Tu és meu. É uma frase que Deus já disse a todos os que são dele. E tudo o que Deus diz é verdade. Essa é uma frase poderosa, porque significa: eu te amo e te escolhi e te predestinei para ser meu para todo o sempre. Meus irmãos, um Deus capaz de nos fazer uma declaração como essa, contendo tamanha promessa, é um Deus que nos ama de verdade e que deseja que nós estejamos seguros do seu amor. Mas em contrapartida, ele espera que nós o amemos também, da forma como ele nos ama. Quem planta amor, deseja colher amor. E é pelo amor que nós chegaremos à vida eterna. A palavra de Deus nos diz que se nós confessamos a Jesus com as nossas bocas, crendo nos nossos corações que o Pai o ressuscitou dos mortos, nós seremos salvos. Isso é uma verdade, mas precisamos nos manter atentos às nossas atitudes, para com elas não negarmos a crença dos nossos corações e não revelarmos para o mundo espiritual que fizemos uma confissão da boca para fora. Precisamos crer em Deus e amá-lo de verdade. O acusador está a postos. Se Deus nos escolheu, nos predestinou para si e nos disse: tu és meu, o mínimo que todos temos que fazer é dar graças a Ele, porque mérito, na verdade, nós não temos. E, tanto com as nossas bocas, quanto com os nossos corações e com as nossas atitudes, precisamos dizer em retribuição: tu és e sempre serás o meu único Deus, Senhor. Diga isso, meu amado irmão. Diga isso, minha amada irmã. Essa é uma virtude dos filhos de Deus.
a virtude dos filhos do Deus que salva. O ímpio não consegue fazer uma confissão como essa. Esse livre-arbítrio que as pessoas tanto defendem e que não provém de Deus não salva a ninguém. E nós já demonstramos em mensagens anteriores que esse livre-arbítrio, essa expressão antibíblica, na prática, foi o primeiro golpe do diabo aplicado no ser humano. É preocupante que as pessoas ainda não tenham percebido isso. Rejeitar a predestinação de Deus significa rejeitar o tu és meu. É uma demonstração do desconhecimento bíblico. E quem pensa assim precisa estudar a palavra de Deus. Temos que nos manter atentos para não rejeitarmos a palavra de Deus, já que rejeitar a palavra de Deus significa rejeitar ao próprio Deus. E rejeitar a Deus é rejeitar a própria salvação. Não é algo próprio de um filho de Deus que foi conhecido, escolhido, predestinado, chamado, justificado e glorificado por Ele para ser dele para sempre. E para quem Ele já se dispôs a declarar: Tu és meu. Ele não disse: Tu serás meu, ou talvez você venha a ser meu. Ele disse: Tu és meu. Exaltado seja o santo nome de Jesus. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do grupo dos salvos pela graça. Filie-se ao nosso canal. Use o botão inscrever-se aqui embaixo, ou o link que está na descrição da mensagem ou na descrição do canal. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Você que tem sido abençoado com as nossas mensagens e ensinamentos, se sentir no coração o desejo de nos ajudar a manter esta nossa obra em prol das verdades de Deus, isso provém do Senhor. Não resista a Deus. Faça uma doação por Pix se você estiver no Brasil, ou pelo PayPal se você estiver no exterior. Veja a orientação também na descrição da mensagem ou na descrição do canal. E certamente você também vai querer assistir alguma das mensagens que iremos sugerir no final. Sinta-se à vontade entre as mais de 500 mensagens em vídeo publicadas. Fique conosco. Viva as verdades de Deus. Fique na graça e na paz do nosso Senhor
e Salvador, Jesus Cristo.